Olá, boa noite. Tudo bom, mulherada? Mulherada esperta. A gente está começando mais uma live para informações para você. E o programa que nós vamos iniciar hoje se chama Fique Esperta. E o tema dessa noite é uma dúvida que uma seguidora postou pra gente, que é: existe simulador de parto? Então, esse é o tema de hoje. Eu me chamo Juliana Dias, eu sou enfermeira obstétrica e eu ajudo mulheres a ter confiança para um parto leve e sem medo. Vamos lá. O tema de hoje é sobre o simulador. Então, antes de a gente começar falando do simulador em si, eu quero explicar uma coisa para vocês. O simulador de contrações que é usado e que a gente vê na televisão, como se fosse uma brincadeira para os pais, né? Eles sentirem dor, ver como que é as contrações. Então, eu vou explicar o que verdadeiramente é uma contração para que vocês entendam que esse simulador ele faz só uma leve ideia, tá bom? Olha só. Esse aqui é um útero. Claro que o útero com o bebê ainda fica um pouquinho maior. Esse é o útero. Como que as contrações são realizadas? O músculo uterino ele contrai de cima para baixo. E as contrações, elas são intensas, elas têm uma frequência para que esse colo uterino, que é essa parte que da abertura aqui que o neném vai sair do útero, ele vai se alongando. Então, durante a gestação, a mulher tem contrações de treinamento. Então, ela tem contrações que não são tão intensas. Mas quando ela entra em verdadeiro trabalho de parto, essas contrações, elas são bem mais eficientes, mais fortes, sendo sempre do fundo do útero para baixo. E ela vai alongando. Não sei se vocês estão conseguindo ver que vai alongando ali embaixo. O que acontece? As contrações, elas têm que ser longas. Então, eu apertei aqui um pouquinho, né? Então, elas têm que ser longas, compridas. Ó, conforme eu vou apertando, vai alongando. E elas têm intervalo. Por que eu tô explicando isso? Porque no simulador não existe esse intervalo e não tem como sentir essa contração no órgão uterino, tá? O simulador de parto, ele faz uma contração das fibras musculares da parede abdominal e não do útero. Então, quando eles fazem isso lá com um teste para os homens terem uma noção, é só para ter uma noção mesmo do que é um músculo contraindo, mas não é a mesma coisa que o músculo uterino contraindo para um trabalho de parto. Mas já dá uma ideia. Então, em alguns lugares, eles usam para orientar casais, né, preparar para parto, um aparelhinho elétrico que faz esse papel de ser um simulador de parto. Mas não é bem assim que funciona. E qual é a vantagem da contração na mulher? Porque a contração não é uma coisa que não para. Ela vem, vai esticando lá embaixo, olha lá, tá vendo? Contrai, relaxa. Nesse tempo que relaxa, a mulher consegue descansar da dor. Claro que tem a dor nas articulações, né? Da lombar e do sacro. Tem outras coisas envolvidas, tá? Mas em relação ao útero, ele tem um descanso. Então, ele vai fazendo esse movimento. Então, por isso que não tem como a mulher ganhar o nenê tão rapidinho, começar a dor e já ganhar.
tem que ter algumas horas, pelo menos, para que esse colo ele trabalhe. Quando a mulher tem mais que um filho, que ela é multípara, que a gente chama, esse movimento já fica mais fácil de ser feito aqui, porque já alongou uma vez. Então, já passou uma vez o bebê aqui, então já alongou. As mulheres, geralmente, elas ganham mais rápido no segundo, terceiro filho, tá? Mas isso não é uma regra. Então, vamos continuar contraindo para vocês poderem ver lá embaixo, ó. Mais um pouco, olha lá. Tá ficando fininho, que é o que a gente diz que é o encurtamento aqui, tá? Vai ficando mais fininho, ó. Cada contração, ele vai alongando mais. Ele vai alongando mais. Até que sai. Claro que o neném não espirra dessa forma, né? Ainda bem, né? Tem umas mulheres que o nenenzinho sai bem mais fácil. Mas não sai espirrado que nem essa bolinha. É só um exemplo para vocês entenderem, né? O que é, como que é o movimento da contração no útero. Então, vocês já entenderam que esse simulador, ele faz uma contração, mas é diferente, não é dos órgãos internos, é da parede abdominal. Mas existe um outro aparelhinho que se chama Epinô. Esse aparelhinho, na verdade, ele não é um simulador, ele não funciona para você simular. Mas como ter essa curiosidade das seguidoras em relação a saber se existe ou não esse simulador, eu lembrei do Epinô e vou estar explicando para vocês também uma leve história, assim, um histórico do como que é o Epinô, tá? Eu vou usar bem a criatividade, porque não tenho como mostrar pessoalmente nada para vocês aqui. Então, eu peguei um mamão. Olha só, imaginem que esse mamão é a vagina, tá? Aqui seria a entrada da vagina, canal vaginal, e lá dentro o útero, bem encostado lá em cima, tá? Então, o que é feito esse aparelhinho? Como que ele é? Ele é um aparelhinho igual aparelho de pressão. Ele tem uma bolinha que você mexe ela, que vai insuflando. E ela é ligada num balonete, vamos dizer assim, tá? Que vai aumentando essa pressão. Ele é meio divididinho assim, no meio. E é introduzido, é colocado um preservativo e ele é introduzido no canal vaginal, né? Colocado lá. E fica ali, né? Um pouco para fora. Vamos ver se vocês estão vendo direito. Opa, deixa eu pegar ali. O mamão é liso. Um pouco para fora, um pouco para dentro. Então, aqui é o assoalho pélvico da mulher, tá? O que acontece? É colocado uma pressão com essa coisinha que a gente aperta aqui do aparelhinho e ele vai insuflando lá dentro, vai aumentando. Então, é feita essa insuflação conforme a mulher ela suporta essa tensão dentro do assoalho pélvico. Deixa eu só dar uma limpadinha agora na minha mão. Que me lecou um pouquinho. Vamos lá. Então, vai esticando. É a mesma coisa quando a gente começa a ir na academia e a gente faz alongamento. As primeiras vezes que a gente faz alongamento, a gente não consegue chegar as mãos até o chão, né? O alongamento das fibras musculares e dos tendões, eles são esticados devagar, ele vai acostumando, a gente tem que ir treinando. Então, cada vez que a gente vai fazendo melhor e vai conseguindo uma extensão melhor. A mesma coisa funciona com o Epinô. Quanto mais a mulher faz o exercício, mais ela tem
essa distensão e alongamento da parede vaginal. E ela, o que é o benefício disso? Além do alongamento, ela tem agora esqueci a palavra, ela consegue ter uma sensação, uma noção de como que ela tem que relaxar esse assoalho pélvico para o bebê sair. O que acontece? Geralmente quando a mulher está em trabalho de parto, ela aprendeu que ela tem que fazer força, né? Na verdade, a força é uma coisa que tem que ser voluntária. E o que acontece também, além de a mulher ter sido ensinada a ter que fazer uma força fora do normal? A mulher contrai a vagina em vez de relaxar o canal vaginal. Então, fica mais difícil ainda para esse bebê estar saindo. Então, o bebê está forçando para sair, a mulher está contraindo. Então, esse aparelho, ele facilita essa distensão e também essa consciência do funcionamento, né, do relaxamento, como que se faz esse movimento na hora do parto. Então, agora vamos explicar. Falei do simulador, que geralmente é usado para os homens, para eles terem uma ideia de como que expliquei para vocês como que é realmente uma contração uterina de verdade, e agora falei do Epinô. Só que o Epinô, ele não porque aqui no nosso canal a gente traz tudo com evidência científica. Existem estudos que dizem, né, que ele facilita essa distensão e que ele é eficaz para reduzir traumas, lacerações e episiotomia. Porém, todos os estudos dizem assim, que não há estudos suficientes para que isso seja uma evidência, para que seja indicado para todas as mulheres esse procedimento. Então, não é uma coisa que as pessoas indicam. É um conhecimento que a gente vai explicando e as pessoas procuram se acham necessário ou não. O que eu quero falar com vocês bem assim explicadinho. Esse exercício com o Epinô, ele não pode ser feito sozinha. Esse aparelhinho você consegue comprar, mas ele tem que ter uma orientação profissional para que você possa fazer isso, para você não se machucar, não ter hemorragia. Então tem que ser um profissional para estar te ajudando. Então, o profissional que é mais habilitado para fazer esse exercício, essa orientação para usar esse aparelhinho, são as fisioterapeutas pélvicas. Elas ensinam, se a mulher tem acha necessário fazer, elas ensinam e fazem esse procedimento. O que não esse procedimento não tira também outros exercícios que possam ser feitos para o assoalho pélvico sem o aparelhinho. Existem vários exercícios para o assoalho pélvico que ajudam durante o parto, trabalho de parto, massagens no períneo que também ajudam, mas tem que ser com um profissional com orientação. Porque sem orientação a gente faz as coisas, mas não faz certo. E não adianta você fazer um exercício, a mesma coisa se você for na academia e fazer um alongamento lá, tudo errado. Em vez de você alongar, você vai se machucar, vai ficar dolorida. Então tem que ser com orientação, para ter um conhecimento bem direitinho, bem certinho, como que é feito o procedimento, os movimentos, quanto tempo que tem que ficar insuflado, qual é a extensão que você vai fazendo a cada sessão,
Ah, eu esqueci de falar também que quando o balão ele vai ficando maior, aqui não tem como encher ele, né? Porque eu já enchi ele antes. Mas ele vai ficando, o máximo que ele fica estendido, distendido, é o tamanho da cabeça de um bebê. Então a mulher pode ir treinando a partir de 34 semanas, no final da gestação, treinando esse alongamento. Tem muitas mulheres que acham ótimo, então por isso eu achei importante estar colocando esse conhecimento para vocês. Uma coisa a mais, tem gente que nunca viu falar, né? E falar também sobre a contração, né? Que as mulheres têm muito medo, né? Porque a dor é muito intensa. Realmente é dolorido. Mas isso depende de mulher para mulher. Depende de quanto que você suporta a dor. Em relação ao hipnô, ele ajuda também a mulher a ter um pouquinho mais de resistência à dor. Por ela ter porque ela adquire uma confiança maior no próprio corpo. Então ela consegue também ter uma consciência melhor para controlar o medo, que é o que estimula a dor. Não é só a dor em si, né? Porque a dor é uma coisa subjetiva. Ela é uma dor física, mas também pode ser psíquica e emocional, né? Então, se eu tenho muito medo, o meu corpo contrai, ele não se solta, eu fico insegura. Então, tudo isso tem a ver também com a dor. Não quer dizer que todo mundo vai ter uma dor insuportável. Cada mulher tem um tipo de dor, como vai sentir essa dor, quanto tempo essa contração vai durar. Tem mulheres que têm períodos de bastante contração, depois elas têm um relaxamento, elas conseguem descansar, dá até sono, para depois voltar essas contrações. Eu até tive uma experiência, acho que o nenenzinho tá com, acho que 6, 7 meses, eu não tenho bem certeza, que eu acompanhei uma gestante e ela passou a noite com contração e quando a gente levou ela para o hospital, as contrações pararam. Ela relaxou, ficou lá, tomou um banho de chuveiro, chegou a dormir um sonão lá. Então, e depois ela começou a ter contração só na hora, logo assim que ela já ia ganhar. Então ela teve todo esse relaxamento, conseguiu dilatar mesmo sem tanta contração, né, com contrações mais fracas, e na hora que já estava dilatado, em 10 minutinhos que ela sentiu, começou já a ter a necessidade de fazer essa força, porque é uma coisa que vem de dentro da gente, não é alguém que vai dizer assim, ó, faça força, faça força. Não, quando chega a hora, é uma coisa incontrolável, uma vontade de expulsar o neném, uma vontade de fazer força incontrolável. Então, bem rapidinho, ela teve esse bebezinho. Então, cada mulher é mulher. Eu já vi mulheres que ganham ligeirinho, mulheres que ganham muito rápido, tem mulheres que ganham rápido, mas tem muita dor, tem mulher que demora, mas é uma dor mais suportável. É o corpo que vai dizer e a mentalidade. Então, a mentalidade, o conhecimento é o que vai trazer mais tranquilidade, segurança para esse momento. Deixa eu ver aqui que tem uma solicitação para ouvir. Deixa eu ver. Se vai dar certo. Pode entrar, Miriane. Aí! Tava falando de você agora. Capaz! Falando de você. Quantos meses está o Ravi? O Yuri? Yuri, o Ravi, o maior. O Yuri tá com 5.
5 mesinhos, nossa, passa rápido, né? Sim. Tu quer falar aí como foi tua experiência? Então, minha experiência foi bem legal, bem diferente, né? Do primeiro, nossa, foi maravilhoso. Hoje eu estou explicando aqui para eles em relação à contração, né? Que algumas mulheres têm contração muito fortes e têm o trabalho de parto mais rápido, outras têm o trabalho de parto mais lento, mas as contrações não são tão horríveis assim. E eu contei para eles que você teve bastante contração à noite, mas era uma coisa controlável, né? A gente fez até um lanchinho, fomos fazendo exercícios na bola, foi muito Sim, legal. foi. E depois, quando você foi para o hospital, acho que você relaxou, que estava lá no hospital, deu aquele soninho. Eu não falei para eles que eu dormi também. E aí a gente dormiu A no gente chuveiro, ela descansou um pouquinho, dormiu. né? Se escorou em mim, eu escorei em você e a gente deu uma cochilada, né? De tão relaxada que você ficou. E Sim. depois, quando veio as contrações, foi uma atrás da outra e já foi para a sala de parto, né? Sim. E foi quando começou a ter vontade de fazer força. Foi isso mesmo? Foi É bem uma coisa. Eu estava falando também que é uma coisa incontrolável essa vontade de fazer força. Não é uma coisa assim que faça força agora, tá na hora de fazer, tá contraindo, faz força. Não é, né? Na verdade, é o corpo da gente, né? Conforme vai trabalhando, o corpo vai te mandando sinais que tá chegando, né? Sim, que foi a diferença do teu primeiro parto, né? Você não tinha esse conhecimento, viu como o conhecimento faz diferença? Você não tinha esse conhecimento, então tu chegou lá, tinha que fazer força, estava cansada. E assim, né, Não, outra coisa assim que eu não tinha conhecimento, porque eles vão chegando e já vão te tacando medicamento, né? E você tá lá bem perdida, então você aceita tudo que vem, você aceita, né? E esse não, esse eu já tive conhecimento que eu poderia deixar e o meu corpo mesmo ia trabalhar e eu ia conseguir ter ali as dilatações sozinha, ou a contração sozinha, né? sim, tu usou citocina no primeiro parto, né? Primeiro, sim, E foi tu não. exato. E tem outra coisa que eu acho legal falar, aproveitar que você entrou ao vivo comigo, vou aproveitar também você. Que você falou para mim antes, ali, quando você estava grávida, que você queria fazer uma cesariana porque estava com medo da laceração, porque na primeira vez tu teve laceração, né? Então, assim, eu vou fazer uma cesariana. E eu conversei com você, a gente, né, teve esse momento para poder interagir e fazer essa educação continuada contigo, com o teu esposo. Sim. Como fez a diferença, né? Para você entender e se permitir. Por isso que é importante a gente estar sempre buscando conhecimento, assistindo live, buscando estudo científico, né, evidências. Eu sei que quando a gente não tem um conhecimento, vamos dizer assim, técnico, a gente não lê tanto, né, porque não entende tanto. Então aproveita quem lê, né, para ter a informação. Então é isso o objetivo que eu tenho aqui, trazer esse conhecimento que eu tenho, esse estudo que eu faço, dentro das evidências, né, mais atualizadas, para que tudo corra bem com vocês. O Nenezinho tá aí contigo? Tá aqui do lado. Deixa eu ver o Yuri. Quase cair, quase derrubei a criança. Eu não lembro quantos quilos ele nasceu. Olha que lindo que tá! Olha só, sorrindo. Que Deus abençoe. Ele nasceu, eu não lembro, 3 quilos e... Ele nasceu com 2,920. 2? 920. 920, quase 3 quilos. Sim, Foi uma 47 benção, né, Miriane? Foi E outra coisa que a Miriane conseguiu realizar foi o sonho do pai acompanhar ela, né? O pai do neném acompanhar ela. Que ele não queria ir, estava com tipo assim, ele medo. sempre dizia que ia, só que tinha aquela insegurança, né?
E aí, depois que ele conversou com você, que você incentivou bastante ele, você explicou como que era, aí ele teve aquela vontade, assim, vontade ele já tinha, mas ele tinha um pouco de medo. Aí, depois da conversa que a gente teve junto com você, ele, nossa, né? Foi. E lá ele estava bem tranquilo, bem relaxado, até fazendo brincadeira, né? Tava lá fazendo de conta que estava fazendo teu parto. Foi muito divertido, muito legal. Que bom. Foi uma experiência. Que bom que você entrou ao vivo aí para a gente falar um pouquinho, para explicar. A live de hoje era sobre contração, porque uma seguidora perguntou, né, sobre o simulador de dor, né, do parto. E não tem como a gente simular. Não. Né? Tem como ter uma ideia, mas não tem. Cada mulher e cada filho, cada gestação é diferente. É bem como diferente. foi a primeira, a segunda foi diferente, se tiver mais um vai ser diferente, né? E assim, não que, claro, a primeira também foi, né, uma experiência que a gente nunca esquece. Mas, assim, do Yuri foi totalmente diferente, foi muito melhor, porque eu também não tive laceração, né? Tudo que aconteceu. Verdade, esqueci de fazer isso, né? Elas fizeram assim, né? Sem laceração, carinho inteiro. Então, nossa, do Yuri, assim, foi muito, muito gratificante você ter feito parte desse momento. Que você teve um parto humanizado, um parto muito legal, e tu ganhou pelo SUS, no Hospital do Estado aqui da cidade, né? Então, não é só no hospital particular que a gente consegue realizar o sonho da gente. Sim. Né? Tu realizou um sonho lá sem ter que pagar uma cesárea. E eu tenho certeza que foi muito melhor. Foi bem melhor, nossa. Então, tá, Miriane. Muito lindo ele tá. Obrigada da participação. Deus abençoe vocês. Vocês não estão em casa nem em Lages, né? Não, eu tô na casa da mãe ainda. Então tá, um abraço para vocês. Para vocês também, obrigada. Tchau, tchau. Sai aí que eu não sei como é que faz. Tchau, vou tentar aqui também. Deixa eu ver. Se você não conseguir sair, você vai ficar aí me escutando. Ah, deu certo. Então, já deu um tempinho de live, já deu para vocês aproveitarem um pouquinho. Ela entrou de novo. Desliga. Isso. Então, o que eu quero deixar de recadinho para vocês? O que vocês aprenderam hoje, né? Que dá para simular o parto, mas de uma maneira diferente, né? Que não é bem como é a realidade das contrações. Tiveram uma ideiazinha de como é uma contração, né? Que só sentindo para saber, só passando por isso para saber. E aprenderam que existe um aparelho chamado hipnô, que também pode ser utilizado, né? Para ajudar nessa flexibilidade do assoalho pélvico, mas que tem que ser feito com orientação profissional. Não pode ser usado sozinho. Então, foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha, por favor, compartilha, para que mais mulheres possam saber do que vocês aprenderam hoje e cada vez mais outros assuntos interessantes, para que eu possa ficar estimulada, né, para fazer mais live, tá bom? Um grande beijo para vocês. Deus abençoe. Obrigada.